Olá, hoje estamos aqui na Garden Music School para conhecer Nelson Faria, esse ninja das cordas. Vem comigo! Então agora estamos aqui com Nelson Faria, um ninja, um mestre das cordas. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu sou aluno dele, né, para começar, então só aí já sabe que ele é muito bom. Obrigado por começar. Conhece, como é que é o negócio? Você conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então, Professor, eu queria começar perguntando a sua formação. Como é que começou tudo aí? Cara, eu comecei, porque tudo começa lá atrás, né? Não é a formação do músico, ela é uma formação que não é assim, eu entrei para a universidade, fiz isso, fiz aquilo. Na verdade, a formação é uma coisa que vem, é um somatório das coisas todas que você ouviu na sua vida, né? Da sua influência familiar, dos amigos da adolescência, etc. Então, a minha formação começou em casa. Eu comecei a aprender a tocar com meus irmãos. Eu sou irmão mais novo, de 6 irmãos e irmãs. E meu irmão logo acima de mim tocava já violão, ele me ensinou. A minha outra irmã, que é um pouco mais acima, também me ensinou. E minha mãe sempre gostou muito de cantar. Então eu também aprendi a acompanhar, acompanhando minha mãe, né? Então, assim, a minha formação inicial é essa. E isso Informal. Isso me abriu um desejo muito grande pela música, por querer fazer música, por querer estar em contato com a música, né? E com isso eu comecei a procurar os professores mesmo, né? Os mestres, né? E o meu primeiro professor foi o Gamela, o Sidney Barros, um cara lá de Brasília, quando eu tinha 15 anos. E aí, nesse momento, ele foi um que a gente chama de turning point, foi um momento de virada, onde eu estava tocando uma coisa mais simples, né? E o Gamela me colocou para tocar um violão mais de verdade, né? Com um violão solo e tal. E aí o próprio Gamela foi um cara que me estimulou a abraçar a música profissionalmente. Porque até lá, eu fazendo aula com o Gamela ali, eu não sabia ainda, porque como eu não tinha nenhuma referência de músico profissional na família... Você estava trabalhando com outras coisas. Na verdade, eu já estava trabalhando com música, já estava tocando, trabalhando. Eu tinha um duo com a Zélia Duncan, hoje Zélia Duncan. Só a Zélia Duncan. Na época, a Zélia Cristina, a gente era amigo de adolescência. E aí a gente tinha um duo, a gente tocava. Mas eu já estava mirando um vestibular em economia, acabei fazendo o vestibular, estudei 2 anos de economia, entrei com 17 anos na faculdade, fiquei até os 19 na faculdade de economia. Foi quando o próprio Gamela me incentivou, ele falou, Nelson, abre mão desse negócio de economia, isso não é para você, cara. E eu sabia que não era para mim, ele só fez me alertar, né? Sim. Que eu podia estar indo para um caminho que não era o meu por medo, por questão de medo, porque como não tinha nenhuma referência de músico profissional, não sabia como transformar minhas notas em notas para pagar as contas e tal, eu acabei fazendo economia 2 anos, mas realmente deu. 2 anos foi suficiente para eu entender que não era aquilo e que era música. Sim. E aí eu fui fazer música, aí nesse momento realmente eu resolvi abraçar a coisa de uma forma mais séria e fui estudar nos Estados Unidos, fui estudar no... Conta para nós como é que foi então essa passagem da tua formação lá. Eu fui estudar no GIT, que é o Guitar Institute of Technology, na Califórnia, que é uma escola incrível, existe até hoje. Eu fui para lá, eu tinha 19 anos, né? Foram, lá se vão 42 anos. Tudo. Não precisa fazer conta aí não. Já deu para saber, tô velho. E aí, lá no GIT, eu tive a oportunidade de estudar com professores incríveis e muito generosos, assim, músicos. O GIT tinha eles tinham um slogan que dizia assim, The monsters are here. Os monstros estão aqui, né? E hoje eu falo isso do Fica a Dica Prêmio, os monstros estão aqui, né? Porque os professores lá eram o Joe Pass, Joe Diori, Pat Martino, tinham vários professores que eram músicos
de referência no mercado. Então, Espessos, né? não eram só... eles eram músicos que não estavam só na sala de aula, músicos que estavam nos palcos também. Uhum. E muito generosos. Então eu aprendi muito com esses caras. Músicos que tocavam mesmo, né, que tinham play mesmo. E essa foi a minha principal escola, vamos dizer assim, né? O Joe Diori, o Joe Pass, Scott Henderson, Frank Gambale, são músicos que eram professores lá e que também são músicos super ativos, que tocavam com, né, com todo mundo, né, no mundo todo e tal. Deixa eu perguntar o seguinte, na formação de um músico que improvisa e dos que não improvisam, que mais executam, quem sabe na área da mais música acompanha clássica, ou na música clássica? Assim. Qual é a diferença dessa formação? A diferença básica de um músico, vamos dizer, popular, né? Um improvisador, um jazzista, seja o que for, para um músico erudito, é que o músico erudito, a intenção dele é interpretar da melhor forma aquelas notas que estão escritas ali. Ele vai tocar exatamente aquelas notas, sempre, né, as mesmas notas, e vai tocar e vai tentar interpretar aquilo. Que vai diferenciar é a interpretação do cara, onde ele vai fazer os, sei lá, como é que ele vai fazer as dinâmicas, como é que ele vai fazer os ataques, a sonoridade do instrumento e tal. Isso vai dar um resultado X ou Y, né? Na música popular, é muito raro você tocar a mesma música 2 vezes da mesma forma. Ela sempre vai sair diferente. É um desafio a mais, então. Para quem tem a prática, não chega a ser um desafio. Chega o desafio porque tudo é desafiador, né? Você pega na música clássica, o cara pegar uma peça intrincada, botar aquilo limpo, bem tocado, com som bonito e tal, sem esbarrar, isso é um desafio, né? Sim. Na música popular, o desafio é outro, né? O desafio é você ter intimidade suficiente com a música para você poder tocar em qualquer tonalidade, que é uma coisa que normalmente na música clássica não acontece. Ela toca a música sempre inclusive na tonalidade que foi composta. Sim. Na música popular não, cada hora você vai tocar num tom diferente. Cada tom te apresenta uma coisa diferente. Você vai tocar uma música com acordes diferentes, vai reharmonizar no momento que não. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples, pega um Blue Bossa, que é uma música que todo mundo sabe, aquela faz. Eu posso harmonizar. Eu posso harmonizar. Né? Eu posso tocar acompanhando, eu posso tocar. Vamos supor que eu posso. Aí resolvi fazer um clima diferente. Vou levar isso para um lado mais romântico, sei lá, vou fazer. Cada hora eu vou fazer de um jeito. Sacou? Aí na outra vez eu vou tocar. E a mesma música. Isso pro músico clássico ele nunca vai falar, não é a mesma música. Eu acho que eu entendo que o desafio que eu falava é exatamente esse de você talvez criar então um pouco na hora, né? Você cria o tempo todo. Né? O tempo todo. Que é um pouco diferente talvez do que já está meio... É exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Né? Então agora eu vou fazer um outro desafio para você. Fala. Que é o seguinte, você lembra quanto foi seu primeiro cachê? Como músico? Vou lembrar. Vai lá. Caramba, peraí, eu posso me confundir aqui, eu tô lembrando de alguns. Eu vou falar a primeira vez que eu pisei no palco. Tá. Mas não tinha cachê. Sem cachê. Foi sem cachê. Primeira vez que eu pisei no palco, mesmo, foi tocando uma música do meu irmão num festival no colégio. E ele me chamou para tocar, era uma música, uma composição dele, do Kiko, com um amigo dele, que eu lembro até hoje da música. Era uma coisa assim, ó. Memória tá boa. Só não lembro do cachê, mas ele vai lembrar da harmonia toda. Do arrastão central, não reclamo da vida, sou forte, natural. Era um bailãozão assim. Aí eu lembro que eu toquei isso com ele, nervosão subindo no palco. Caramba, não posso errar isso aqui.
Mas não teve cachê, foi um festival de colégio. Eu devia ter, sei lá, 12 anos. Com 12 já? Devia ter, era um molequinho. Que legal. E aí, o meu primeiro cachê... Cara, lembrei. Não lembro o valor. Mas eu lembro que eu fui tocar num... Eu tava doido pra tocar. E aí, eu com outro irmão, não esse. Porque lá em casa todo mundo toca alguma coisinha. Sim. Aí, um outro irmão, eu e ele fizemos um grupo que eram 2 violões e um amigo de colégio que tocava violoncelo. Então era violão, violoncelo e percussão, que às vezes um de nós ia para percussão. Esse amigo nosso virou um grande violoncelista, chamado Gustavo Tavares, que é o violoncelo solista da Ópera de Oslo. Mora na Noruega Olha só. 30 anos. E a gente acabou se encontrando quando eu fui morar na Suécia e acabamos gravando 2 discos juntos e fomos fazer várias coisas. E lembramos, você está falando assim, porque a gente era colega de colégio. Né? Meu irmão é 2 anos mais velho que eu estava tipo na 5ª série, eles deviam estar na 7ª, ou eu estava na 7ª, e a gente foi tocar Era moleque mesmo. Não era 5ª série não, era mais velho, desculpa, era tipo 2º grau, tá? Eu devia estar no 1º científico, eles no 3º, Sim. Uma coisa assim. Então eu devia ter uns 15 e eles tinham uns 17, por aí. E aí a gente foi tocar num restaurante chamado Panela de Barro. Foi meu primeiro cachê. Lembra mesmo. Em Brasília, lembra? Olha só. E eu lembro que eu fiquei impressionado, porque tinha um lance lá que o cara falou, liga seu violão aqui. Era uma câmara de eco. A câmara de... Cara, essa câmara de eco, sabe como é que ela era? Era uma fita. E tinha uma mola. Ela tinha uma fita e 2 cabeçotes. Sim. Um gravava 3 cabeçotes. Um gravava, aí o outro... Como é que era o negócio? Um gravava, repetia... você tocava, ele gravava e repetia e depois apagava. E essa fita ficava rodando. Sensacional a tecnologia. E você não sabe da maior. Eu lembro até hoje quando eu vi isso que eu tocava assim. Aí fazia. Falei, pô, que bacana. Achava o máximo. E eu vim a conhecer o cara que inventou isso. É um brasileiro. É um brasileiro? É o seu Renato, é o dono da Stanner hoje em dia. Sim, Stanner, muito conhecida. Esse cara, foi a primeira inventou. coisa que ele fez, não sei se ele inventou, mas o primeiro produto que ele fez, que ele começou consertando rádio. Esse cara, o cara tem uma história incrível, o seu Renato, mesmo. A Stanner é uma empresa gigantesca, esse cara tem uma história muito bacana. E ele fez aquele cursinho por correspondência e tal, consertando rádio, e aí tinha uns amigos que eram músicos, e ele resolveu fazer a câmara de eco, pegou um gravador velho e montou uma fita, essa fita que eu ficava dando. E aí ele me falou, essa funcionava assim, tinha 3 cabeçotes, você gravava, aí ele tocava no outro e apagava para você poder tocar outra coisa. Na outra volta Na outra volta já vinha apagado. Que ideia sensacional. Muito bom. Deixa eu te perguntar, professor, CDs, quanto eu ganhei, eu não sei. Quanto não lembra? Não lembro. Mas eu ganhava um trocadinho. Outra conversa a gente lembra. CDs, quantos o professor já gravou? Meus? Seus? 19. 19 CDs? 19 meus, com o meu trabalho, com o meu nome na capa, né? Porque você é o artista principal. Eu, o artista principal. Perfeito. Ou em duo, eu com a Leila Pinheiro, ou eu com o Gilson Perazeta. Tem um disco em duo, eu e a Leila. Em duo, eu com o Gilson Perazeta. Disco com orquestra, tem vários discos, meus com orquestra e tal. E já gravei em disco de outras pessoas. Daí não tem como contar agora. Não dá. São entre 200 e 300, por aí. Estamos conversando com Nelson Faria aqui na TV Cultura, esse ninja do jazz. E eu queria perguntar para você agora, como é que surgiu lá o Camp da Música Brasileira? Sensacional aqui. Cara, o Camp da Música Brasileira, vou te falar um negócio. Meu maior xodó hoje, assim, porque é uma experiência, é das experiências mais incríveis que eu já vivenciei com a música, mesmo. Porque o Camp da Música Brasileira é o seguinte, é uma experiência imersiva. A gente vai para um hotel, pessoas de São Paulo, né? Em São Paulo, interior de São Paulo. No interior de São Paulo. E a gente faz o seguinte, pessoas de instrumentos diferentes, de backgrounds diferentes, com formações diferentes, em estágios diferentes dentro da música. Um é avançado, outro cara iniciando agora, outro intermediário, e a gente coloca todo mundo para tocar junto. Dá certo? O que, meu amigo, eu não imaginava que ia dar tão certo. Cada um contribui de uma forma. Cada um contribui. Eu costumo dizer o seguinte, o que você consegue tocar? O cara fala, eu só consigo tocar uma nota, velho. Então você vai fazer essa nota aqui, ó.
Nesse ritmo, consegue? Consigo. O cara fica assim. Aí eu falo pro outro, e você, o que você? Ah, eu consigo uns acordes, então fazer pra mim assim. Sacou? Aí o outro, ah, não, eu já sei tocar. Aí o cara, enquanto tá aqui, esses arranjos já chega pensado o arranjo ou pensa na hora? Cara, na verdade, a ideia redonda do arranjo, a gente já vai com ela, né? Mas chega lá, você encontra instrumentações que você não sabe o que é. Ah, não sabe. Às vezes você tem 2 baixos, sei lá, uma guitarra, 3 cantores e uma bateria. Aí você... Bom, vou ver o que eu faço com isso. Aí o outro tem 2 pianos com um baixo e não tem bateria, mas tem uma percussão. E aí a gente vai montando. A gente monta... A ideia do camp é o seguinte, é ir para esse hotel, todo mundo, e a gente fazer uma imersão na música, passar o dia inteiro fazendo música. É música da hora que acorda até a hora que vai dormir. Tem gente que não dorme, fica fazendo música o tempo todo. Mesmo. Tem gente que vira, fica tocando, não quer saber. Atinge muito o objetivo de fazer música. E aí o que a gente faz? A gente dá essa liberdade, porque a gente tem palcos montados com os instrumentos, bateria, piano, amplificador de baixo, de guitarra, para você ir. E ali cada um faz, tem vários. Então aí rolam jam sessions, rolam saraus, né, o pessoal tocando à vontade. E algumas atividades são coordenadas. Então a gente separa o pessoal durante a tarde, de 2 a 6, a gente separa em grupos e cada grupo trabalha um repertório diferente para apresentar no final do camp. Então, por exemplo, fazendo uma propaganda aqui boa, tem um grupo que é de Bossa Nova. Quem coordena é o Roberto Menescal. Só o Roberto Menescal. Só para você ter uma ideia. Aí tem um grupo de Rock Brasil. Quem coordena é o Sidney Carvalho. Aí eu coordeno um grupo de MPB. Aí tem o Ney Conceição, que é o jazz brasileiro. Aí tem a Débora Gurgel, MPB instrumental. O outro faz o Clube da Esquina, o Flávio Mendes. Aí cada um faz um grupo. Faz E todo ano a gente vai mudando os temas, assim, sabe? Esse ano, né, 2024, a gente fez tema por compositores. Porque tinham 3 importantes que tinham falecido. Então a gente fez um grupo Viva Rita Lee, só com música da Rita. Um grupo chamado Viva João Donato, só com músicas do Donato. E outro chamado Viva Carlinhos Lira, que o Roberto Menescal que coordenou, só com música do Carlinhos Lira. Aí os outros foram, por exemplo, né, desse ano, foi Clube da Esquina, foi Orquestra de Violões, foi Rock Brasil, foi a Ópera do Malandro, que foi o que fiz, inclusive foi Novos Baianos, Samba e Choro, Orquestra de Violões, ou seja, a gente... Tem o Ulisses Rocha aqui da Orquestra de Violões, Samba e Chora com o Rogério Caetano e assim por diante. É muito legal, cara. É muito legal. E para o pessoal acessar, como é que faz para chegar lá? É fácil entrar pelo... Não, eu digo, como é que faz para adquirir o produto e chegar lá? Para se inscrever, né? O Camp da Música Brasileira, ele está dentro do site do Fica a Dica Premium. Então é www.ficaadicapremium.com.br e aí quando você entra nesse, eu acho que você pode fazer /Camp 2025, já vai direto. Ou lá no começo, a página inicial já tem, vai aparecer ali um link pro Camp. Sim, aí nessa página inicial você... É muito legal, é imperdível. E acontece no feriado de Corpus Christi, todo ano. Muda a data porque o feriado muda um pouquinho daqui para lá. Então em 2025 vai ser de 18 a 22 de junho. Eu entrei no site ontem, já tinha 80% das vagas preenchidas. 83% das vagas preenchidas. Então é bem disputado, porque vai ser só em 2025 já tá. Que bom. É bem disputado mesmo. Estamos aqui com Nelson Faria, esse ninja das cordas. Queria perguntar para você da tua produção literária, teus livros. Como é que você começou a fazer? E qual é o conteúdo que você normalmente coloca lá? Tá. Livros. Eu sempre tive, cara. Eu fui estudar fora quando eu tinha 19 anos. Eu parei o curso de economia e fui estudar nos Estados Unidos, numa escola incrível e tal. E eu voltei de lá um pouco com essa responsabilidade de compartilhar a informação. Eu entendi que eu tinha tido um privilégio de ter estudado fora naquela época. Ninguém ia, naquela época muito difícil, né? E aí eu entendi que eu tive um privilégio e eu falei, cara, eu tenho que passar essa informação para frente de alguma forma. Comecei a dar aulas. Comecei a dar aula e comecei a fazer umas apostilas para aula. Tudo nasceu disso.
E aí tem para você entender o meu primeiro livro, como nasceu, eu fui convidado pelo Toninho Horta, em 1986, para ser professor no primeiro seminário brasileiro da música instrumental. E aí, eu era um desconhecido, eu tinha 20 e poucos anos, foi 86, eu tinha 23 anos. Mas eu tinha voltado dos Estados Unidos, estava com muito material, muita coisa e tal. E o Toninho me convidou. Na verdade, eu me convidei e ele aceitou. Foi mais ou menos assim. E aí, eu lembro que eu falei, cara, eu vou chegar nesse festival com material, cara, eu quero apresentar mesmo, quero poder compartilhar com a rapaziada. E aí, quando eu cheguei com um material que nenhum outro professor lá estava com material, nem parecido. Cheguei e me fiz uma apostila bacana, pessoal, com informação de escalas, formação de acordes, e arpejos, e improvisação. E aí, o que aconteceu? Eu fiz minha primeira jogada de marketing. Eu carimbei o meu nome nessa apostila, porque eu sabia que ela ia ser xerocada, muito xerocada. Então, carimbei meu nome. O pessoal xerocava bastante coisa. Aí é uma apostila que eu fiz em casa, mas eu carimbei meu nome e o telefone. Tá. Excelente ideia. E aí chegou lá, todo mundo queria copiar essa apostila, foi em Ouro Preto. Todo mundo, e minha sala começou a encher, o pessoal pedindo, posso fazer como ouvinte, posso fazer como ouvinte. Quando eu vi, minha sala tinha um monte de gente. Aí essa apostila começou a rodar. Aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu moro no Brasil, me mudei para o Rio de Janeiro, eu estava já com 24 anos, mais ou menos, 23 para 24. Logo depois eu me mudei para o Rio, no ano seguinte, 87, me mudei para o Rio. Quando eu me mudei para o Rio, eu fui estudar com o Ian Guest, que é um grande professor e que tinha ido trabalhar também no Festival em Ouro Preto, do Toninho. Fiquei conhecendo ele lá, quando eu fui para o Rio, eu falei, vou estudar com esse cara, que esse cara é craque. Fui fazer aula com ele, lá na aula dele, ele falou assim, você já ouviu falar do Almir Shediac? Eu falei, sim, o cara que tem aquele livro e tal. Sim, ele falou, ele é o meu próximo aluno aqui hoje, vou te apresentar a ele. Eu falei, tá bom, aí tive minha aula, sei lá, de 9 às 10 e ele de 11 ao meio-dia, né? Aí o Almir chegou, ele me apresentou, Nelson Faria, o Almir falou, Nelson Faria, você não tem uma apostila? Eu falei, tem. Ele falou, pô, caiu na mão dele a minha apostila. Chegou antes de você. Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, você não quer transformar isso num livro? Eu vi seu material, é muito bom. Eu falei, pô, quero, claro que eu quero. Passa amanhã na minha editora que a gente vai conversar. Ele tinha uma editora, então. Ele tinha uma editora. Ele fez uma editora. O primeiro livro dele, ele lançou pela editora Paulinas. Vendeu igual água. Ele pegou essa grana e montou a editora dele. Comprou papel. A maior parte do dinheiro dele comprou papel para fazer livro. Olha que loucura. Investindo, né? E aí eu fui lá conversar com ele. Aí ele falou, pô, eu tô pensando aqui, essa apostila aqui, eu acabei de lançar um livro que tem muito material similar a esse aqui seu. Você não tem uma outra coisa de improvisação, por exemplo? Eu falei, tem. Porque eu dava aula na escola do Ian Guest, eu estudava com ele e dava aula na escola dele. De improvisação, ele tinha feito uma apostila bacana. Mostrei essa outra apostila que eu tinha e ele falou, cara, vamos lançar. Foi meu primeiro livro, A Arte da Improvisação. Então, e aí, o que acontece? Uns 2 anos depois, ele falou, cara, agora está na hora de lançar aquele material, que o Arte da Improvisação vendeu muito. Vamos lançar aquele. Ele lançou acordes, arpejos e escalas, que era a apostila que eu levei para o Ouro Preto. Basicamente, a mesma apostila. Só que virou um livro, eu organizei para virar um livro. E aí eu comecei a entender a importância de você deixar um material registrado assim, em livro. Não só a importância para minha carreira, porque você vai deixando um legado de alguma forma, né? Mas também eu entendi que isso financeiramente era uma opção muito interessante, porque livro gera um tipo de renda muito interessante, muito bacana. A renda passiva, né? Exatamente. Porque você tem a renda direta, que é aquela, eu trabalho, recebo, não trabalho, não recebo. O livro, quando você faz o trabalho, você não ganha nada. Mas depois que você lançou, ele está lançado aí há mais de 30 anos. Até hoje eu recebo. São 30 anos recebendo por um negócio que eu fiz uma vez. E eu descobri isso. Aí com isso eu comecei, falei, cara, vou começar a organizar outros livros. Aí eu organizei um sobre ritmos brasileiros, que aí saiu nos Estados Unidos, no Japão, na Itália. Saiu versões em italiano, no japonês, em inglês. E aí esse aí foi o meu livro até hoje, meu livro mais vendido. É o Brazilian Guitar Book. Só para terminar o capítulo de ensino aqui, eu queria perguntar o seguinte, um recado para quem quer aprender música.
Eu acho que a música é uma coisa seguinte, você não precisa se preocupar. Tem algumas coisas importantes em música, costumo dizer, diferente de outras, vamos dizer, áreas profissionais. Quando você erra na música, você não mata ninguém. Excelente. Um médico mata. Né? Um engenheiro. Um engenheiro mata. Um músico, eu errei. O que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. Às vezes até alegra mais algumas pessoas. Esse teu erro eu gostei, viu? Gostei desse erro, foi interessante. Né? Então, primeira coisa, perder o medo de errar. Muita gente fica preocupado em tocar porque fica com medo de errar. Não precisa ter medo de errar. Pode errar, bicho. À vontade, porque é isso aí. Né? Outra coisa, você não precisa fazer música profissionalmente. A música pode ser uma sua parceira de vida pro resto da vida e vai ser. E você pode ter uma outra profissão para pagar suas contas. Não tem que pagar suas contas com música. Porque quando você precisa pagar a conta com a música que você faz, você vai ter que enveredar por outras coisas que não necessariamente, talvez vão te dar tanto, vamos dizer assim, tanto trabalho quanto se você fizesse outra coisa. Porque você vai ter que você vai ter que entender de mercado, você vai ter que entender de negociação, de assinar contrato, você vai ter que... Tem um negócio interessante, um amigo meu me contou isso, eu acredito que seja verdade, porque ele é muito amigo do Egberto Gismonti. O Egberto, quando estava adolescente, ele teve dúvida se fazia música ou não. E ele perguntou para o pai dele, falou assim, cara, o que você acha? O pai dele falou assim, olha, se você souber falar um segundo idioma, de preferência em inglês, e entender de contabilidade, faz qualquer coisa na tua vida que vai dar certo. Se você souber gastar menos do que ganha, se você souber poupar aquilo que você ganhou e fazer aquilo virar... Colocar o dinheiro no lugar certo. No lugar certo, acabou, cara. Você pode fazer qualquer coisa da sua vida que vai dar certo. E tem que falar uma outra língua, senão você vai ficar restrito ao teu país, ao teu ambiente, muito pequeno. Sim. Né? O Mozart Mello, outro dia, deu uma entrevista, achei genial. Perguntaram para o Mozart assim, Mozart, o que é a primeira coisa que um guitarrista tem que saber fazer? Ele? Falar inglês. Não é tocar, é falar inglês. Porque senão... Você toca muito bem, que legal, mas agora vamos fazer uma turnê, não sei. Vai te ligar um cara de um... limitado. Fica limitado, pô. Falando agora que é bom você ter falado em outras profissões, porque eu vou dar uma aprofundada na pergunta, que é o seguinte. Por que o ser humano precisa de arte? Cara, eu nem sei se precisa. Não precisa? Não sei. Eu não sei te dizer se precisa. Eu preciso. Eu não sei se você precisa, se o outro precisa. Eu preciso, pra mim. Eu preciso, arte me faz feliz. Arte... Na verdade, se você pensar em termos de música especificamente, agora vamos falar mais... porque é difícil falar dessas coisas, mas vamos falar um pouco mais, tipo, pé no chão. Por que precisa? Na verdade, não precisa, é uma opção. Eu acho que a arte é uma opção, a música é uma opção. Você pode querer ter ou não na tua vida isso. Para ouvir, para tocar, você pode querer ou não. Mas, fisicamente... A música ativa algumas questões cerebrais, neurais, que só ela ativa. De dopaminas e outros hormônios que são jorrados no teu sangue quando você ouve música, que é uma loucura. Né? Conexões neurais que uma criança faz quando ela está ouvindo música complexa. Ouvir Stravinsky. Tem um estudo muito interessante de você colocar uma criança desde o ventre, a partir de 3 meses de gravidez até 2 anos de idade, ouvindo diariamente pelo menos 1 hora de música complexa, Stravinsky, Bartók, Coltrane, essa criança desenvolve conexões neurais que as que não ouvem não desenvolvem. E essa criança ela passa a ser uma pessoa fora da curva mesmo, em termos de inteligência, habilidade matemática, habilidade com a própria música, né? Passa a ter uma facilidade grande com muita coisa, né? Então a música, se você parar para pensar fisiologicamente mesmo, ela seria uma coisa que você fala, cara, abrir mão disso, você vai abrir mão disso? De conexões neurais na tua vida? No mínimo isso. No mínimo. Né? Fora que a música ela tem um poder incrível. Se você viveu alguma coisa importante para você, um momento que você conheceu uma pessoa que foi importante para você e estava tocando uma música, aquela música vai te fazer lembrar daquele momento para sempre.
A minha mãe, por exemplo, a primeira música que ela dançou com meu pai foi Sometimes I wonder why I spend the lonely night. Minha mãe não pode ouvir essa música. Meu pai morreu, eu tinha 22 anos, ele morreu com 57. Minha mãe está com 94. A minha mãe não pode ouvir essa música que ela chora. Porque ela lembra o poder da música. Olha o poder da música. Eu estou emocionado agora. Eu tenho que dizer que viver sem arte, para mim, eu imagino que ninguém consegue viver. Agora, talvez discordando do professor, eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho. Eu não vou impor isso para ninguém. É muito chato, porque eu trabalho com isso. Não vou falar, você precisa ouvir música. Não, cara. Mas eu acho que vai fazer falta em algum momento. Vai. Eu queria, se não fosse pedir muito, pedir para você executar uma obra para nós, da sua escolha. Claro, posso. Tem um jazz que é muito tocado que chama All the Things You Are. Esses temas, eles são temas na verdade, de filmes e que os jazzistas se apropriaram, né? Tipo Stella by Starlight, All the Things e tal. Hoje a gente está conversando com Nelson Faria, esse samurai das cordas. Infelizmente, a gente precisa finalizar essa conversa muito gostosa. E como todo programa, a gente entrega a medalha ninja do nosso ninja. Opa, aí sim. Está aqui. Vou levar como troféu isso aqui, ó. Por favor. Agora você pegou, pesado demais. Nossa Senhora. Nelson Faria hoje, o nosso mestre. Cuidado com as crianças em casa. Nossa, isso aqui vai ficar muito bem guardado. Nossa, que incrível a medalha ninja aí, cara. O nosso ninja olha de hoje. Olha o detalhe aqui, ó. É customizado, total. Nossa, eu não tenho nem palavras. Obrigado. Obrigado, professor Nelson. Muito carinhoso, muito gentil. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E pelas palavras aí. Pô, é isso aí. E até a semana que vem.